Continuando o capítulo 16 de ação e reação, nós paramos quando Hilário perguntou como se explica Adelino estar ganhando tempo. Nosso amigo sorriu e acrescentou: Correia, que não merecia a felicidade do lar tranquilo, por haver arruinado o lar paterno, se casou e padeceu o abandono da companheira que não entendeu seu coração. Avançando para a tenra Marisa, que dormia, acrescentou: assim, pela vida útil a que se consagra, e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha da carne, a antiga madrasta que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele para se reeducar ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha da pobre mulher que renegou o casamento, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Silas pousou levemente a mão nos pequenos que ressonavam e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o prostíbulo por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam, de modo a receberem o seu amparo moral à reforma precisa. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida, colocado em prática os ensinamentos que ele aprendeu. Conquistou a felicidade de reencontrar os laços do passado criminoso para o necessário reajuste, ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse fechado a porta do coração a dois meninos infelizes, teria adiado para o futuro séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. É isso que ele quis dizer com ganhou tempo. Porque se ele tivesse esmorecido porque a esposa o abandonou, se tivesse se vitimado, né, e não tivesse cuidando da filha, e se ele não tivesse acolhido os dois meninos, ou se ele tivesse apenas cuidando da menina, ele ainda continuaria com resgate a fazer em futura reencarnação. Mas como ele está fazendo tudo agora, está ganhando tempo. Não vai precisar voltar para terminar todos esses reajustes desse passado recente. Nos dispunhamos a formular novas questões, mas Correia se despediu da mãezinha e veio ocupar um leito modesto não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Foi quando Silas, recomendando nossa cooperação, se aproximou dele e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenital de que é portador. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso, por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo
estranhas labaredas mentais que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além-túmulo. Por isso, renasceu com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, ou seja, abrasadoras, que desde cedo se expressaram na sua nova forma física por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou deveria cobrir todo o seu corpo durante muitos angustiosos lustros. Lustro, lembra, né? São quinquênios. Então, por bastante tempo de sofrimento. Mas, pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porque obteve a felicidade de continuar a servir, pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Então, através do remorso, ele criou o seu castigo. O karma seria de estar com o corpo todo comprometido, mas como ele está fazendo o bem com sinceridade, a doença se limita apenas à parte do corpo, ou seja, a doença regrediu. O bem que ele está fazendo agora, ou seja, a ação que ele está fazendo agora, está causando uma reação benéfica. A lei de causa e efeito sendo aqui e agora. Por isso, está sendo beneficiado com passes. Esses passes estão ajudando a regressão da doença. Continuando, a essa altura, talvez porque o dono da casa se dispôs ao refúgio dos travesseiros, o assistente nos convidou à retirada. De volta à mansão, nosso amável mentor prosseguiu tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre multidões de pecados, como ensinou o apóstolo Paulo, quando Hilário, interpretando minhas perguntas, considerou de improviso: assistente, com uma explicação assim tão clara, é justo desejarmos saber determinados detalhes que a ela digam respeito. Por acaso, poderemos nos inteirar quanto à situação de Martim Gaspar, o pai que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Porque Silas se manteve em silêncio, o meu colega continuou: terá ciência do trabalho renovador de Adelino? Ainda devota a ele menosprezo e ódio? E Silas finalmente respondeu. Martim Gaspar, infatigável que era na violência, também foi tocado pelos exemplos do nosso amigo. Observando sua transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptou e rogou auxílio em nosso instituto. Vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. E onde se encontra agora? Hilário perguntou ansioso. Por acaso será permitido vê-lo para anotar suas alterações? Porém, nesse instante, atravessamos a porta do santuário de nossas obrigações, e Silas, sem mais possibilidades de se alongar, afagou o ombro do nosso companheiro, dizendo: acalme-se, Hilário. É possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Nos despedimos, conservando as anotações como um estudo interrompido, aguardando sequência. Porém, no dia seguinte, grata surpresa visitou nosso coração. Quando o relógio anunciou alta noite na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio nos buscar prestimoso. Demandaríamos a esfera carnal, mas naquela hora em companhia de Druso, o orientador da instituição. Ficamos felizes, embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos junto ao grande mentor que conquistou nossa mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo
perguntávamos o motivo pelo qual ele se ausentaria da casa que não dispensava sua presença. Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviço da mansão, e por nós, utilizamos de meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porque a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto, de certo não disporia de tempo para a viagem que não fosse a mais curta possível. Então, aqui ele não diz, mas eles normalmente estavam volitando para ir de um lugar ao outro. Então, a gente supõe que existe um modo mais rápido do que a volitação. O meu desejo de provocar a explicação do assistente para a conversa educativa em torno do problema que abordáramos a noite anterior era grande. Todavia, a presença de Druso como que inibia nossa disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre, mas nos infundia irrefreável respeito. Foi assim que no trajeto ligeiro ouvimos sua conceituação oportuna e sábia em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando cada vez mais sua cultura e sua benevolência. No entanto, reconheci espantado que a nossa equipe estacionou à porta de Adelino, que deixamos na véspera. 2 auxiliares que conhecíamos de perto nos esperavam no limiar. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou reverente: Diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora. O grande mentor agradeceu e nos convidou a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica que nos era familiar, o relógio marcava 2h20 da madrugada. Atônitos, seguíamos o orientador que tomou a vanguarda, entrando no aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou sua fronte por momentos e vimos Correia se erguer do corpo de carne, como se fosse movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de criança enternecida e feliz. Então, Druso, entre grave e terno, disse: Meu amigo, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir se libertar dos seus braços acolhedores. E oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo. E levantando os olhos para o alto, sob nossa profunda atenção, Druso suplicou: Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como um incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu, que conheces nossos crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não afastemos a oportunidade do resgate. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores da tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, também somos operários da nossa libertação, ao bafejo do teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem, para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama o nosso espírito, o entusiasmo santo do bem, para que o mal não apague nossos bons propósitos, e nos conduza pela trilha da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos orar como Jesus, o Divino Mestre,
que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos teus desígnios. E depois de uma leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-te a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Assim seja. Quando a voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se sua felicidade íntima, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Ao fim de alguns minutos de expectativa, que transcorreram rapidamente, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança terna. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato, esperneava aflitivamente. Tomado de surpresa, Correia se ajoelhou, enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o pai ofendido, que, enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Correia não ouviu sua palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental, como apelo do amor celeste que trazia no seu coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com um espontâneo gesto de amor e, após conchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro gritando feliz: meu filho, meu filho. Silas, entre Hilário e eu, nos comunicou emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. Mas não tivemos qualquer oportunidade para uma conversa mais longa. Druso, enxugando as lágrimas, nos advertiu em voz alta, como se estivesse falando para si mesmo: Oxalá, quando estivermos de novo no plano nevoeiro da carne, também possamos abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar que nos habituou ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão, nenhum de nós ousou quebrar o seu doloroso e expressivo silêncio. Tem muita coisa para a gente pensar, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.